Eu me coloco no lugar do condômino. Quando ele chega lá para poder comprar o sonho dele e o apartamento, sei lá, é 300, 400 mil, se você falar que a cota condominial é R$ 1.000, a pessoa vai desistir. Então, o que os corretores geralmente fazem? Coloca aquela previsão orçamentária, aquele valor da cota condominial lá embaixo. E aí vende o sonho. Depois, quando as pessoas estão morando lá, elas vão entender que condomínio que tem elevadores, a cota é um pouquinho mais alta, porque o elevador tem que ter um acompanhamento de manutenção. Se o condomínio tem piscina, precisa do guardião de piscina, não só o piscineiro. Então, já tem que aumentar um pouquinho a previsão. Então, assim, quando a previsão ela é mal feita, porque tem construtoras que entregam uma previsão deles junto e as pessoas já vão iludidas para a primeira assembleia achando que vai ficar dentro daquele valor, é muito complicado. Nossa, mas isso está muito diferente. Mas quando você já tem uma administradora especializada em implantação e ela mostra ali do jeito que você mostra, porque assim, gente, eu brinco com a Rafaela dizendo que eu não entendo como é que ela e o carro dela vão para a assembleia tão completinhos, né? Ela parece aquela pessoa que você fala assim, tem agulha e linha? Ela tem, ela tira de lá uma agulha e uma linha. Porque a assembleia dela, ela vai lá e demonstra tudo. Ela tem toda uma estrutura para fazer uma assembleia. Ela explica tudo nos mínimos detalhes, então não fica dúvida nenhuma que realmente a previsão orçamentária que a pessoa pensou que fosse caber dentro daquele empreendimento não cabe por conta de tudo que tem. E isso é um diferencial, né, Rafa? Sim, sim. A gente começou com a questão de implantação há quase 7 anos atrás, 6 anos praticamente, na primeira implantação de uma construtora também grande, né? Minha Casa Minha Vida. E quando a gente entrou lá, a gente já entrou como segunda administradora. E era um condomínio faseado, né? Que ele entregou a primeira fase e aí entregou a segunda fase, né? Entregaram 320 unidades e ainda faltavam 160. Então, quando eu peguei a previsão inicial feita pela antiga administradora, eu falei, tá errado. Porque o corpo de funcionários da portaria não iria mudar. O escopo não iria mudar. Eu falei, bem, como é que tá calculado? Tá calculado para 480, não para 320. Então, aqueles primeiros meses, né, que como foi faseado, então, os 6, 8 primeiros meses, porque a construtora às vezes erra a entrega. Então, às vezes fura. Então, você imagina, ela calculou, ela fez a previsão em cima de 480. Sendo que ela só tinha 320 pagantes. O que aconteceu? Quando eu entrei, o condomínio estava devedor. Sim. Não tinha dinheiro para pagar água, não tinha dinheiro para pagar luz, não tinha dinheiro para pagar nem a terceirizada. Devia mais de 160 mil só para a terceirizada que implantou. Por quê? Porque o cálculo foi errado, né? Então, o cálculo básico, eu digo o cálculo que é o mais básico possível, que é o quê? De corpo de funcionários. Então, ela colocou um corpo de funcionários para 480 pagar, não para 320. Então, a gente já pegou um erro ali. Só esse erro já foi o primeiro erro, né? E daí, a gente criou uma previsão orçamentária realista para aquela realidade atual, que era de 320, e expôs isso na Assembleia desse jeito aí, né? Levando projetor, data show, enfim, fazendo uma apresentação de qualidade, levando planilha para as pessoas poderem entender, né? Não era para a pessoa não entender, era para a pessoa entender que todos aqueles serviços, quanto que eles custavam no final. E quanto que o condomínio precisava arrecadar para pagar aquilo tudo. Então, a gente conseguiu fazer isso no primeiro empreendimento. Hoje é um empreendimento que eu digo que é a menina dos olhos da VR. E fica em Nova Iguaçu. Olha que legal, né? É um condomínio que está com a gente há 6 anos. A VR tem 7. Ele está com a gente há 6 anos. Os moradores não deixam a gente sair de lá de jeito nenhum, né? Eu tenho moradora que me servia cafezinho quando eu entrei. Ela está lá até hoje. Hoje tem um café da manhã nas assembleias. Mudou completamente o cenário do condomínio. Hoje é um condomínio extremamente saudável, que tem todas as contas pagas, fez melhorias, assim, inúmeras melhorias no condomínio. Hoje tem placa solar, tem mercadinho, tem quadra poliesportiva, tem salão gourmet, né, com uma churrasqueira lindíssima. E a gente fica muito satisfeito de ver. Mas é um condomínio que escutou também a administradora. Isso é muito importante, né, Rafaela? Pegando esse gancho, né?
eu quero já fazer logo 2 perguntas, porque o pessoal sabe que eu coloco fogo no parquinho de vez em quando. 2 coisas. Primeiro, você leva toda uma estrutura, já deixa tudo planejado para fazer a assembleia, e muitas administradoras cobram esse valor extra que vocês chamam de periféricos, né? E também tem uma outra coisa muito importante. Quando o condomínio ouve a sua administradora, ou pelo menos para ouvir e analisar, o futuro é completamente diferente. Porque, às vezes, o condomínio é a primeira vez do síndico gestor ou síndica gestora. Se ela não consegue ouvir a administradora, ela não vai conseguir dar os próximos passos. Porque eles poderiam muito bem falar, não, a gente não quer essa previsão orçamentária, a gente quer continuar pagando esse valor, pronto e acabou. E aí eles não estariam nesse patamar que eles estão hoje. Então, fala um pouquinho dessa não cobrança dos periféricos, que é um diferencial da VR, e fala também no jeito, né, de você chegar nessa implantação e mostrar para os condôminos números e para os gestores também números, para eles entenderem que se eles fizerem a previsão orçamentária corretamente, o futuro deles é trazer bastante benefício para o próprio condomínio e valorizar, né? Sim, com certeza. Então, a gente não trabalha com periférico, por quê? Existe a palavra previsão orçamentária. Se eu trabalho com periféricos, eu não sei quanto eu vou pagar. Então, quando você não trabalha com periférico, você trabalha com um valor único. Eu vou te cobrar, sei lá, R$10 por unidade. Então, R$10 por unidade. Aquilo ali tá tudo incluso. A minha nota fiscal, tá incluso todos os meus serviços, idas às assembleias, a gente não cobra, é gratuito. Então, a gente faz 4 assembleias no ano, que a gente entende que é razoável. Assim, de 3 em 3 meses você fazer uma assembleia, já tá de bom tamanho. E as digitais a gente não cobra. Né? Então, se passar disso, ainda tem uma cobrança de deslocamento, mas não é nada que vai furar a tua previsão. Mas se você faz uma previsão para o ano inteiro, o meu valor não vai mudar. É o ano todo aquele mesmo valor. Ele só muda no ano seguinte. Se mudar, né? A gente tem que entender também cada cenário e cada condomínio, como ele está trabalhando. Então, a gente faz o reajuste conforme também o reajuste, às vezes, do dissídio. Então, eu tenho condomínios, né? E por isso que a gente trabalha dessa forma. Porque a gente entende que a previsão ela tem que ser assertiva. Se ela não for assertiva, vai furar. E aí, o teu caixa não vai bater. Então, se você trabalha com periféricos, vai furar sempre. Porque eu nunca vou te cobrar um valor só. Eu vou sempre estar te cobrando valores adicionais. Sempre, eu chamo de penduricalho. São os penduricalhos. Cada mês é um valor diferente. Não, o que eu acho mais engraçado é que teve uma vez que eu fui pegar uma pasta de condomínio. Eu peguei 2 folhas, né? E aí eu falei assim, não, eu quero a pasta. Não, é isso aqui que o contador entrega. Aí eu fiquei meio assustada. Aí eu peguei aquela folha, olhei, falei, tá. Não tinha nada. Não tinha nada, né? E do outro, tinha um monte de encheção de linguiça, aonde as pessoas não olhavam as letras miúdas e tinha o tal dos outros. Os outros que ninguém sabia o que era.